Como identificar padrão familiar? Esse foi o pedido de uma inscrita lá no começo do canal e eu resolvi trazer esse tema hoje porque eu acho muito importante e eu acredito que eu possa ajudar bastante pessoas com a minha experiência. É um tema profundo que ainda mexe comigo, a repetição de padrões familiares. Situações que parecem diferentes, mas o roteiro é sempre igual, a repetição. Como identificar esse padrão e principalmente como parar de repetir? A gente não herda só o sobrenome, tá? A gente herda também o jeito de viver. Bom, e como identificar esse padrão? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, observe o que se repete há gerações. Então você vai dar uma olhada ali na sua família, vai observar o que aconteceu, a sua vivência dentro do núcleo familiar. Então, o que aconteceu ali com seus avós, o que aconteceu com seus pais, o que está acontecendo com os seus irmãos e tios e tias, o que está acontecendo ali, o que se repete dentro do núcleo familiar. Ah, eu não tive convivência com os meus avós, mas você sempre ouviu o seu pai ou a sua mãe comentando algo. Ah, minha mãe dizia isso. Até hoje eu ainda falo como minha mãe dizia, né? Então eu tenho certeza que você ouviu em algum momento da sua vida os seus pais falando sobre seus avós, falando sobre seus tios, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar relacionamento, as dificuldades financeiras, as brigas e afastamentos, famílias que brigavam muito, se desentendiam muito, sempre aquela mesma coisa, sempre aquelas mesmas situações se repetindo, histórias parecidas entre mãe, filhas e avós. Então, você, se der para você pegar um caderninho e anotar, em a situação financeira acontecia isso e isso, era um padrão, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos interpessoais, aquelas amigas, vizinhos, né, colegas de trabalho, o que seu pai chegava falando do trabalho dele, como seu pai agia diante das dificuldades. Por exemplo, vou dar só um exemplo. O meu pai era CLT, sempre foi. É funcionário público, né? Não sei nem se diz CLT, mas meu pai sempre foi funcionário público. E meu pai tinha um padrão, ele não comprava fiado, de jeito maneira, não tinha essa. Nunca vi meu pai parcelar nada, comprar nada em boleto ou em promissórias, né? Porque naquela época era muito promissórias, né? Nunca vi isso acontecer. Então, o padrão que eu via era isso: meu pai não comprava fiado de forma nenhuma, crédito, essas coisas. Já minha mãe, tudo que aparecia, ela gostava de comprar. Então, eles eram os opostos. Então, eu tive os dois lados ali na minha família. Tanto a minha mãe, que sempre comprava, tinha alguém batendo lá na porta cobrando ela, como o meu pai, que não comprava nada. Então, nada fiado, né? Mas também não comprava nada, porque daí tinha que juntar o dinheiro para comprar e normalmente ele não comprava nada. Então, é isso. Então, são dois padrões diferentes que eu cresci e conheci esses dois lados da moeda, tá? Uma pergunta que você deve fazer para que você identifique esse padrão: o que sempre acontece ou aconteceu na minha família? Ah, a gente vai em uma festa ali, de final de ano, essas coisas. O que sempre se repete ali? As conversas, as brigas, as discussões, sobre quais assuntos sempre o negócio pega fogo. Então é bom a gente entender isso, porque isso tudo são padrões que a gente tem que perceber. Segundo, perceba o que você jurou que nunca faria. A gente sempre fala uma coisa que eu acho que quase toda filha fala, sabe? Eu nunca vou ser igual a minha mãe. Eu nunca vou agir igual a minha mãe agia em certa situação. Eu nunca vou ser igual ao meu pai. E eu jurei para mim mesmo que eu não ia repetir padrões familiares que eu via que era muito tóxico na minha família. E
quando eu me vi adulta, eu me vi repetindo vários padrões, porque eu acho que a mente da gente fica meio que doutrinada para aquelas situações, sabe? Por mais que a gente lute, por mais que a gente corra atrás de ser diferente, parece que algo te puxa, sabe? Algo invisível te puxa para aquela mesma coisa. Então é aí que a gente tem que lutar mesmo e não desistir. Se é um padrão que você não gosta, se é um padrão que te faz mal, se é um padrão que judia mesmo de você, corra atrás de mudar isso, tá? E tem muitas maneiras de mudar. E você tem que se perceber, porque de repente você fala, olha, eu não gostava de tal atitude ali do meu pai ou da minha mãe, e aí você olha e você fala, poxa, mas eu tô fazendo igualzinho a minha mãe fazia. Eu estou tratando os meus filhos igualzinho a minha mãe tratava a gente. Eu estou repetindo o mesmo padrão amoroso de relacionamento que a minha mãe fazia. Tudo aquilo que minha mãe, que eu via, que eu não gostava que minha mãe fazia, eu estou fazendo. Então, se perceba nisso, tá? Terceiro, repare nas frases que se repetem na família. Vamos colocar ali um exemplo. Dinheiro é sofrimento. Casamento é mesmo assim, a gente tem que aguentar tudo para conseguir viver. Dinheiro é sujo. Homem não presta. Mulher tem que aguentar. E tantas coisas que a gente ouve. E a vida toda se repetindo. Sempre numa conversa a gente ouvia isso. Sempre numa situação de briga, de desentendimento, o mesmo padrão, as mesmas situações, as mesmas frases, e aquilo vai moldando a nossa vida. E isso a gente vai levando para a vida adulta. E isso faz muito mal. Muita gente não sabe lidar com dinheiro, muita gente tem relacionamentos repetitivos, mesmo que troque de parceiro, né? Tem relacionamentos repetitivos, porque se criou um padrão e a pessoa não consegue sair de dentro desse padrão. Quarto, observe suas reações automáticas. Toda vez que acontece alguma coisa, você reage automaticamente ali, repetindo aquele padrão. Toda vez que você se cala como alguém da sua família, a sua mãe sempre, seu pai gritava com ela, ou tratava ela ríspido, ela simplesmente se fechava, ficava caladinha, não respondia, esperava aquilo passar. E aí quando os filhos, mãe, por que você aguenta isso? Não, filha, seu pai está nervoso hoje, mas amanhã vai estar tudo bem. Vamos deixar ele acalmar, é porque ele está nervoso por causa do trabalho. E aí quando você se percebe, você está repetindo a mesma coisa ali dentro da sua família. Ou em situações financeiras, que você pode também estar repetindo a mesma coisa, as suas crenças que você trouxe lá de trás. Aquela pessoa lá está ganhando dinheiro, mas normalmente deve estar roubando, ou deve estar desfalcando a empresa que ele trabalha, ou está fazendo alguma coisa errada. A pessoa nunca pode estar ganhando dinheiro limpo, um dinheiro dela mesmo, genuíno, um dinheiro que ela está construindo aquilo ali. Não, nunca pode. Então, toda vez que alguém está ganhando dinheiro é porque a pessoa está fazendo algo de errado. Isso eu ouvi demais na minha vida. Ouvi demais. Toda vez que a pessoa trocava de carro, ou aquele vizinho, né? Ou aquele parente, alguma coisa errada que aquela pessoa estava fazendo, porque era humanamente impossível uma pessoa ganhar dinheiro por ela mesma, pelo trabalho, pela luta dela ali, sabe? Não, era sempre porque estava fazendo alguma coisa errada. Ouvi demais isso quando eu era criança e até, né, adulta. Quinto, sensação de estar presa na mesma história. Trocam as pessoas, mas o problema é o mesmo. Aí vai, né, de você nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos, né? Tem muitas mulheres que elas trocam de parceiro direto porque elas acham que o problema está no parceiro. Mas, gente, presta atenção numa coisa. Se toda vez todo mundo está errado, será que só você que está certa? Será que a sua atitude para com aquelas pessoas é que não está errada? Você está seguindo ali um padrão e está atraindo pessoas para perto de você que você não quer.
que você abomina, mas que você não consegue tirar essa crença da sua cabeça, sair dessa situação. Enquanto você não se curar, você só vai atrair esse tipo de pessoa. Observa o que sua mãe passava, o que seu pai passava. A mulher é principalmente a mãe, né? Ela observa a mãe e ela fala, eu não quero isso para minha vida, eu não quero. E de repente aquilo que ela não quer está acontecendo e está se repetindo muitas e muitas vezes ali na vida dela. E ela nem percebe. Aí ela fica culpando terceiros, né? Os outros são os homens. Não, mas esses não são os homens, né? É você que está atraindo a pessoa errada aí para sua vida. Porque a sua dor, ela não muda. Ela continua ali. Mas você é que tem que se perceber e entender qual é a sua dor e mudar isso. Quando você muda, a sua energia muda, o seu estado mental muda e aí você não vai mais atrair aquele tipo de traste lá. Você vai atrair uma pessoa bacana que realmente ele está conectada com a sua nova crença, com o seu novo pensamento, com o seu novo jeito de viver. Porque você já ouviu aquele ditado, né? Que pessoas tristes, pessoas magoadas, pessoas sofridas, elas atraem também pessoas iguais. Então, sempre que você está ali numa situação de sofrimento, de pesar, de angústia, você não vai atrair uma pessoa leve, uma pessoa bacana, uma pessoa desenrolada, uma pessoa de bem com a vida. Não vai, de jeito nenhum. A frequência não vai bater. Você vai atrair exatamente aquilo que você está vibrando. Então, se você acha que todo homem não presta, que homem é tudo igual, e isso e aquilo, e você tem muita crença limitante ali a respeito de família, do seu pai, principalmente as filhas mulheres que não tiveram o pai presente, só a mãe, então ela tem uma crença muito grande. Muitas mulheres nem querem ter filhos por causa dessas crenças, né, por achar que vai ser abandonado, que não quer criar o filho da mesma maneira que foi criada e que todo homem abandona, que todo homem deixa a mulher sozinha, que todo homem ele é ruim. Então, não tem como você atrair uma pessoa bacana para sua vida. Você precisa se curar. E para isso existem milhares de maneiras, gente. Mas a primeira delas é você identificar e você querer a mudança, querer a cura para sua vida, né? Bom, vamos lá então. A gente falou aqui das nossas crenças, das situações. Agora vamos falar de como virar esse jogo, de como mudar isso, porque tem jeito. Primeiro, como parar de repetir o padrão familiar. A primeira delas, eu acho que eu já falei bastante nesse vídeo aqui, que é identificar o padrão. Qual padrão você repete? Qual? Então, dentro da minha família, que padrão que eu sempre estou repetindo, que está sempre se repetindo na minha vida, e às vezes até dos meus netos, e às vezes até dos meus bisnetos, porque isso acontece. Qual é o roteiro da minha história? O que se desenrola aí na minha vida? O que minha família fazia e agora, se eu escrever aqui, vai sair quase a mesma coisa. Só vai mudar alguns personagens. Então, você precisa identificar e colocar nome. Se você tiver que escrever, escreva. Mas coloque ali nome no que acontece na sua vida. Nas suas repetições, nos seus padrões. Coloque nome. Segundo, separar sua história da história da sua família. Sim, a gente precisa, tira mesmo esse velcro aí que tá colado, tira isso, arranca. É dolorido, você vai sofrer um pouco, vai, mas você vai ver que é libertador você se separar da sua história com a história da sua família. Por mais que a gente fale, mas como, né, que eu vou fazer isso? Porque é a minha história. Claro que é. Você não vai tirar, você não vai apagar. Mas para você mudar padrões, você precisa te desconectar desse tipo de coisa, tá? Porque senão, aqueles padrões vão continuar moldando a sua vida, vão continuar traçando ali o seu futuro, porque você vai fazer a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um curso de radiestesia com uma moça aí há alguns anos e
essa moça, ela cresceu muito, ela enriqueceu muito, ela tudo, como pessoa, como empresária, como terapeuta. E ela contando a história dela, eu achei muito, muito interessante, vou trazer para vocês. Ela é engenheira de formação e lá em São Paulo, né? E os pais dela também, pelo jeito, tinham profissões e tal, mas ela entrou num dilema de uma crença, de um padrão familiar, que o pai dela sempre achou que dinheiro era, né, aqueles padrões que a gente está cansado de ouvir aí. E quando ela começou a ganhar dinheiro, ela teve uma dificuldade, ela tinha vergonha de ganhar mais que os pais. Ela se sentia como se ela estivesse traindo a família. Então ela tinha vergonha da situação de ter uma casa melhor, de morar num bairro melhor e por aí vai. Então é isso que você tem que pensar. Se você não está tendo aí esse medo, e aí o que acontece? Automaticamente você começa a voltar. Alguma coisa acontece para que você volte ali para aquela situação do começo, para que você se sinta confortável, porque é ali que você se sente confortável. Quando você fala, não, estou crescendo, estou ganhando dinheiro e a minha família vai ficar feliz, isso e aquilo, na sua cabeça vem a vergonha, vem a traição. Então, alguma coisa o universo faz para que você volte lá para aquela pessoa que você era. Você não pode crescer. Então, você sempre vai ficar mediana para não mostrar aquilo tudo que você pode ser. Então, esse é um padrão, tá? E aí ela conseguiu, claro, com a radiestesia, hoje ela vive muito bem, tá muito bem, mas ela passou por um processo bem difícil também com isso. Então, por isso que eu falo, crenças é uma coisa muito, muito, muito difícil da gente quebrar. Mas tem como, né? Terceiro, questionar as crenças herdadas. Então, dá para você fazer algumas perguntas aí para você entender quais são as suas crenças. Quando você tem uma crença, vamos supor, com dinheiro, você pode se perguntar: isso é meu ou é uma crença herdada? Isso é eu acho isso sobre o dinheiro? Ou isso é o que os meus pais achavam sobre o dinheiro? Eu acho isso sobre homem? Eu realmente acho que nenhum homem presta? Ou é o que eu ouvi a minha mãe falando sobre os homens? Então, você tem que se perceber se aquilo é genuíno seu ou se aquilo foi criado e você pegou para você como uma crença, tá? Outra pergunta: essa crença me protege ou ela me prende? Então, eu me sinto protegida por essa crença ou essa crença me trava? Ela não me deixa evoluir, não me deixa dar o primeiro passo. Então, pensa nisso. Se você puder escrever, colocar no papel, isso é maravilhoso para que você vá lendo, vá pensando, né? E vá procurando se melhorar. Quarto deles, fazer pequenas escolhas diferentes. O padrão só muda com a atitude. Gente, eu tenho até um vídeo aqui no canal, porque eu tô vendo muito isso acontecer, que muitas pessoas, elas querem mudar, elas querem a mudança, mas elas não querem a ação. Elas não querem sair da zona de conforto delas. E isso é muito grave, porque se você não quiser realmente, genuinamente mudar alguma coisa na sua vida, você não vai conseguir mudar nada. Porque não adianta falar, você tem que ter uma ação, você tem que dar um passo em busca daquilo que você quer mudar na sua vida. Então, eu quero mudar, eu não quero mais essa vida para mim, essas crenças sobre o dinheiro, sobre homens, sobre vida financeira, sobre meu trabalho, sobre isso, sobre aquilo, mas você não quer sair da zona de conforto, mesmo que ali esteja queimando, né, esteja só na brasa, você quer ficar ali, porque é mais confortável mais confortável você ficar ali no ruim, na dor, do que você dar um passo e encontrar algo muito melhor lá na frente. Então a pessoa não quer sair, a pessoa tem medo do desconhecido. Mas se você não se jogar, né, vai ficar aí pro resto da vida. Vamos dar alguns exemplos aqui que eu trouxe aqui
Colocar limites onde antes você se calava, guardar dinheiro onde antes você só gastava, escolher pessoas diferentes para sua vida e sair de ambientes que repetem o mesmo ciclo. Então, se você aí já é uma jovem, já é um jovem e você está dentro da casa dos seus pais e você vê que ali você não vai conseguir ter uma mudança porque é uma repetição de ciclo infinita, você não vai mudar seus pais, mas você pode mudar você. Então saia você desse ambiente, procure um ambiente mais saudável para você, para que você consiga mudar. Porque se você quer mudar e você ouve aquilo repetidamente, todos os dias, o tempo todo, aqueles padrões antigos, é muito difícil. Porque, gente, o ambiente, ele acaba moldando a nossa personalidade. Ele acaba moldando a nossa vida. Quinto deles, né? Aceitar que mudar dói. Eu acho que eu já falei isso agora, né? Nesse último, no quarto aqui. É isso. A gente precisa aceitar a mudança. Se você não quer repetir mais esse padrão ou os padrões, porque eu não tinha só um padrão não, tá? Tinha vários, porque minha família tinha vários. Então, um que eu tento mudar todos os dias, que parece que é enraizado em mim, é a agressividade. Tratar as coisas sempre com a ferro e fogo, responder muito ríspido, ser aquela mulher assim, eu tinha uma coisa que as pessoas sempre falavam de mim, nossa, a Simara é isso, aquilo, mas a Simara é brava, a Simara, as pessoas tinham assim aquela aversão assim um pouco de mim, porque me consideravam uma mulher muito brava, muito isso, muito aquilo, mas isso a gente foi criando porque a minha mãe foi moldando a gente assim, né? Você tem que ser forte, você tem que lutar, ser firme. Então a minha mãe foi essa mulher muito brava, e a gente foi criando esse padrão. E eu vejo que é muito difícil de você quebrar esse tipo de padrão, porque ele fica muito enraizado. Então, aquela resposta rápida, aquilo de... Eu não suporto pessoas que demoram muito para fazer algo. Eu não suporto conviver com gente que ele fica pensando na morte da bezerra para fazer alguma coisa. Eu não suporto. Por quê? Porque a vida toda, minha mãe foi uma mulher de ação e ensinou a gente a sermos mulheres de ação. A gente não fica esperando a coisa acontecer na nossa vida. A gente vai buscar. E eu sou essa mulher. Eu vou buscar aquilo que eu quero. Essa parte, tem uma parte aí que é boa, mas tem uma parte que é ruim. Então eu tento aproveitar a parte boa, né, que é essa ação, que é essa busca, né, que é essa força, e tirar um pouco essa agressividade que não me ajuda. Ela é ruim, né? E as pessoas ao redor, elas te taxam como uma pessoa assim, e não é bom. Não é nada bom para nossa saúde mental, física, né? Então, a gente não tem que ter medo. Você não tem que ter medo de ficar sozinha por colocar limites. Você não tem que ter medo de lidar com o dinheiro de uma forma mais saudável. Você não tem que ter medo de, às vezes, ser desagradável para não ser conivente com certas coisas que a sua mãe foi a vida toda e você não quer mais ser assim. Então, quando você se perceber fazendo aquelas mesmas coisas, tendo aquelas mesmas atitudes, você tem que automaticamente dizer para você mesmo: isso eu não quero mais, essa repetição não é para mim, isso não é meu, isso é familiar e eu quebro aqui esse ciclo. Eu uso muito isso quando eu me vejo, sabe, respondendo de uma forma firme. Esses dias aconteceu uma coisa comigo que eu respondi para a pessoa de uma forma bem agressiva. E depois eu fiquei tão triste comigo, eu fiquei uns 2 dias assim triste, porque eu falei, eu não aceito mais esse padrão de agressividade na minha vida. Eu não quero mais isso. Isso é uma coisa que ficou no passado e eu quebro isso, porque eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser essa pessoa reativa, essa pessoa, sabe, brava demais, feroz demais, essa leoa. Não, não quero mais ser isso. Eu quero ser uma mulher que entende, que consegue ter uma inteligência emocional e lidar com as emoções de uma forma calma. Eu não preciso estar no grito, no xingo,
Então, é isso que a gente precisa entender e buscar essa clareza. E a gente consegue isso nos entendendo, nos percebendo, nos avaliando também. Porque você tem que ter ali um autoconhecimento sobre você para saber o ponto ali que você tá repetindo. E aí também, uma coisa muito interessante que eu acho bom falar aqui para vocês. Na repetição de padrão, a gente também tem muito essa de ego, de vitimismo, de achar que só o outro que vai resolver a nossa vida, que só o outro que é responsável pela nossa felicidade, que só o outro, né? Então, quando a gente entende que nada é sobre o outro, tudo é sobre a gente muda muito a nossa percepção de mundo, a nossa percepção de vida. O sexto deles, criar um novo padrão com pequenas atitudes. Sim, a gente precisa criar um novo padrão, porque se você já fez tudo ali, já marcou tudo que você precisava, já identificou, já fez tudo ali, né? Marcou tudo que você precisa ali para fazer a sua mudança. Agora chegou a hora de você mudar os padrões. E você tem que começar aos poucos, com pequenas atitudes, devagar, porque você não muda uma crença, um padrão, principalmente familiar, de uma hora para outra. Então hoje eu deitei, amanhã eu já vou estar com pensamento diferente, com tudo diferente. Não, é um processo. E você vai aos pouquinhos, sabe? Devagar, porque mexer com tudo que está enraizado, com as nossas lembranças, com o que a gente passou, é bem difícil, tá? O que você faz hoje vira exemplo para quem vem amanhã. Então, quando você muda aqui o seu padrão, quando você muda essa repetição familiar, automaticamente você não vai levar isso para os seus filhos, não vai levar isso para os seus netos, porque quando o seu filho já não tem o mesmo padrão que você já ensinou para ele outras coisas, ele vai ensinar para os filhos outra coisa também. Então não vai ser aquela repetição de antes. Você já viu muitos casos que a avó engravida com 14, 15 anos. Aí ela tem uma filha com essa mesma idade. E aí essa filha vai ter outra filha com a mesma idade. Tem até uma novela agora, eu acho, que está mostrando esse padrão. Mas esse padrão existe demais aqui no mundo, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil isso existe demais. Então a pessoa tem bisneto, neto, filho. Então assim, vai se repetindo aquela mesma coisa. As mulheres vão engravidando, jovens demais. Daí, com 13, 14 anos já se relaciona, já engravida novamente, você viu? Elas não conseguiram mudar, elas não conseguiram enxergar que podia ter uma mudança. Se uma delas ali não abrir o olho, isso vai até infinito. Até quando uma lá na frente fala, não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu vou ensinar minha filha diferente aqui, eu vou mostrar para ela que tem formas da gente se proteger, que não precisa ser assim. E daí, quando ela quebrar esse ciclo, automaticamente essa filha dela aqui também já vai mudar o pensamento. Mas é isso, a gente precisa muito pensar e não ficar repetindo ciclos e ciclos e ciclos infinitos aí, como sem pensar, sem analisar, sem entender o que está acontecendo, né? Uma coisa muito importante, o padrão veio antes de você, mas pode terminar em você, não é? Então, você não é responsável por tudo que aconteceu antes, mas você é responsável pelo que está acontecendo agora e o que você pode mudar na sua vida futura, tá bom? Bom, eu fico por aqui, espero ter ajudado, né? E olha, gente, se você sente que tá difícil, por favor, procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure uma mudança de vida aí para você, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.